Senadores da oposição e da base aliada decidiram adiar a votação do projeto que altera a divisão dos royalties do petróleo brasileiro. O tema é polêmico e está contrapondo cidades e estados produtores aos outros que não produzem petróleo, mas reivindicam o direito aos recursos. Todos têm que receber porque a Constituição assim diz, é propriedade da União, é propriedade do povo brasileiro. Os royalties são uma espécie de compensação financeira que as empresas exploradoras de petróleo pagam à União, estados e municípios. No ano que vem serão distribuídos 28 bilhões de reais, mas pela lei atual, só 870 cidades e 16 governos estaduais recebem. Em dezembro do ano passado, o Congresso aprovou a divisão dos recursos com todos os estados e municípios do país. Os produtores reclamaram e o presidente Lula vetou a proposta. Agora o Congresso está em busca de uma solução negociada para o impasse. A ideia é colocar em votação até o próximo dia 19 o projeto de lei do senador Wellington Dias, do PT do Piauí, que prevê a distribuição das receitas do petróleo da seguinte forma. Dos 28 bilhões de reais previstos para 2012, 8 bilhões e 800 milhões de reais ficariam com a União. 10 bilhões e 800 milhões com os estados e municípios produtores e 8 bilhões e 400 milhões de reais com os estados e cidades não produtores. É praticamente impossível ter um consenso, mas eu acho que é possível também ter uma proposta, não é, que tenha responsabilidade. A presidente Dilma Rousseff pretende ouvir governadores e prefeitos sobre o assunto, mas o líder do governo no Senado já adiantou que a União não pretende abrir mão dos 8 bilhões de reais a que tem direito. A posição da União já está repassada aos relatores, a União já abriu aquilo que pretendia abrir. Ministro, um novo projeto? Não, o processo legislativo depende da liderança da Câmara e do Senado. O primeiro passo que nós daremos é na votação no Senado, no Plano Nacional de Educação. Já está no Senado, lá já está previsto 50% dos royalties e nós vamos agora sentar com os senadores e buscar um entendimento em torno dessa matéria. É imprescindível que os royalties do petróleo, que o petróleo é uma riqueza não renovável, é uma riqueza que vai acabar, ela é temporária. Ela não pode ser destinada ao inchaço da máquina pública, porque nós temos que pensar o Brasil pós-petróleo. E o Brasil pós-petróleo tem que ser um Brasil com educação de qualidade, universal e para todos. É isso que vai permitir o desenvolvimento futuro do Brasil quando as reservas de petróleo já não estiverem mais aí para os nossos netos. Esse é o sentido verdadeiro dos royalties. E é isso que nós vamos lutar agora no Senado Federal, no Plano Nacional de Educação. Então, especificando no PNE? No PNE já está especificado e nós queremos exatamente aprofundar esse compromisso com os municípios, com os estados e com a União. O investimento do PNE são 2 bilhões e 700 milhões de reais, 2013 e 2014. Isso inclui bolsa de estudo, uma ajuda de custo para os professores, todos 360 mil professores alfabetizadores, uma bolsa para os coordenadores municipais e estaduais, todas as despesas de gestão do programa, acompanhamento, as reuniões mensais com os professores, toda a tutoria e incluirá também em 2014 um prêmio de 500 milhões de reais. Então, em 2013, nós já teremos investimentos adicionais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nós queremos todo o pós-sal, todo o pré-sal, todo o regime de partilha, regime especial e do fundo social 50% do rendimento. Portanto, nós queremos todos os royalties para a educação. É isso que nós vamos defender junto ao Senado e vamos construir um entendimento que tem que envolver, evidentemente, prefeitos e governadores. Como é que vai encerrar a votação do projeto? Olha, há mais de 2 meses a presidenta já tinha dito que a nossa prioridade seria todos os royalties para a educação. Eu já tinha conversado com várias lideranças. O que atrasou foi o calendário eleitoral, porque os parlamentares, os deputados estavam em eleição, estavam envolvidos com as eleições municipais e só retomaram plenamente os trabalhos agora, após as eleições. E foi o momento em que os líderes nos convocaram para discutir mais detalhadamente e só foi aí que o relator, inclusive, apresentou seu parecer. Portanto, o que há é uma divergência política entre aqueles que acham que os royalties do petróleo devem ser destinados ao governo e aos municípios sem nenhuma vinculação, sem nenhum tipo de compromisso, como é hoje, e vamos olhar os municípios
que tiveram volumes expressivos de royalties, e dar uma olhada como é que a educação está. Então, se nós quisermos ter um projeto, um compromisso com a história do Brasil, nós temos que dar um salto no uso dessa riqueza. Porque o royalties do petróleo não pode ser para a gestão da máquina pública, porque não é uma receita permanente, ela é temporária, ela é transitória. E eu insisto, nós estamos antecipando uma riqueza que as futuras gerações não vão ter. Os nossos netos não terão acesso aos royalties do petróleo. O que é que nós vamos deixar para o Brasil de amanhã? Se nós vincularmos a educação, nós já somos uma grande nação, somos a 6ª economia do mundo, seremos verdadeiramente um país desenvolvido. Não há país desenvolvido sem educação de qualidade. E todos os países que resolveram a questão do desenvolvimento começaram por uma educação de qualidade. Olhem o exemplo dos Estados Unidos, da Europa, do Japão ou a Coreia recentemente. E o Brasil tem que colocar a educação no topo das prioridades. E não basta simplesmente dizer que nós temos uma meta de aumentar para 10% do PIB os recursos da educação, se não houver uma fonte concreta que garanta que isso vai acontecer para o município, para o Estado e para a União. Então a União continua com esse compromisso e nós vamos dialogar agora para que os municípios e os estados também vinculem os royalties do petróleo à prioridade da educação.